Glórias a Deus. Nós saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Coisa boa retornar a esta cidade, retornar a esta igreja e louvar a Deus pelo momento tão especial que Ele nos concede de chegar aqui 62 anos anunciando as boas novas de salvação nesta cidade. E a gente louva a Deus porque é uma promessa para aqueles que, enquanto vão andando e semeando, eles com certeza voltarão com os seus molhos. E a gente glorifica a Deus, porque quantos já passaram aqui anunciando o Evangelho, quantos já evangelizaram de casa em casa, em cruzadas, campanhas evangelísticas, e Deus sempre cooperando com cada um e salvando vidas para a glória do seu nome. Dentro desses 62 anos, Deus salvou muitos para a glória do Senhor, mas ainda tem algo a ser feito e cabe a nós darmos sequência a este trabalho. Parabenizar a igreja em Bento Fernandes por esses 62 anos, pastor Mendonça. Deus continue o abençoando na direção desta igreja na atualidade, juntamente com a esposa. Deus faça próspero cada vez mais neste lugar, e cada membro, cada congregado da Assembleia de Deus, a IADERNE, aqui na cidade de Bento Fernandes. Deus seja com cada um de vocês. Prazer revê-lo, pastor Marcos. Como ele disse, já há alguns dias que a gente não se avistava. Louvo a Deus pela sua vida e também prazer revê-lo aqui nesta noite. Meu amigo e irmão Carlos, está por ali, está conversando, estou ouvindo a voz dele do lado de cá esquerdo. É o nosso irmão Carlos, proprietário dessa estrutura. Louva a Deus pela vida dele. Carlos é crente abençoado, né, irmãos? Aceitou Jesus em 99, bênção de Deus. Eu lembro a noite em que ele se converteu ao Evangelho, né, para a glória de Deus. E temos tido esse prazer de trabalhar juntos desde aquele tempo, desde 99 para cá, que a gente sempre está se encontrando e trabalhando juntos na obra de Deus, glorificando e exaltando a Jesus por sua misericórdia e graça. Também feliz em ver os pastores aqui presentes. Deus abençoe cada um de vocês, juntamente com o rebanho que Deus tem confiado a vocês de maneira especial. Todos nós temos essa responsabilidade. Também as autoridades políticas aqui da cidade, executivo, legislativo. Deus abençoe vocês, porque sem a bênção de Deus não dá. Nesse mundo que a gente está vivendo, se tirar Deus, pega fogo. O negócio está... Olha como ele gosta de mim, tá vendo? Glórias a Deus. Chega, muda aí, né, Carlos? Esse Carlos é uma bênção. Ajeita aí, Carlos, que dá certo. E a nossa oração é que Deus abençoe vocês. Agora que vocês tenham, acima de tudo, temor a Deus. Temor a Deus. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E muitas coisas têm se levantado contra a igreja. E muitos obstáculos têm sido postos para as igrejas. E cabe a gente orar, pedir a Deus que os homens que temem a Deus, acima de governar, antes de tudo, busque a direção de Deus para as coisas. Porque quando Deus é Senhor de uma nação, ela é bem-aventurada. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando a gente cita esse texto, a gente lembra de Jerusalém, Israel, a gente lembra daquela pátria, mas todas as nações que constituem Deus como seu Senhor, ela tem a bênção de Deus sobre ela e ela é próspera na terra. E o nosso desejo é que Deus abençoe vocês. E cuidado com as leis que forem aprovarem. Muito cuidado, porque
cada um dos senhores darão conta diante de Deus do que estão fazendo na terra como políticos. Lembrem-se sempre disso. Senhores vereadores, quando forem votar em alguma lei municipal, lembre-se que vocês prestarão conta a Deus por aquele voto. Então tenham cuidado com isso. Tenham cuidado para que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Vocês são um canal de bênção para a população. Vocês são um canal de bênção para a cidade de Bento Fernandes. Então que continue sendo canal de bênção para todos os habitantes daqui. Onde a reforma protestante completou 508 anos, não é isso? E a gente louva a Deus por esta reforma que trouxe uma mudança no cenário mundial da religião, do culto a Deus, das doutrinas cristãs. E a gente glorifica a Deus porque com muitas lutas o Evangelho tem sobrevivido. E a gente engrandece a Deus porque é a boa mão de Deus que tem feito isso. E a gente engrandece a Deus, pois no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava pregando as 95 teses, que fez uma revolução no mundo. O pessoal pensa que foi só no mundo religioso, sabe, Carlos? Mas não foi. O remanescente da época falava sobre o cenário político, o cenário econômico, o cenário social, o cenário da ciência e o cenário religioso. E atingiu todas essas áreas, aquela reforma, e a gente glorifica a Deus, porque é bênção de Deus isto. Mas sem nenhuma demora, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, foi o texto que foi passado, capítulo 1, versículo 8 foi o versículo que me foi passado, mas eu quero ler alguns mais, se vocês me permitirem. Eu quero ler até o 11. Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, pois traz a história da igreja cristã, da igreja que Cristo fundou. Os seus 28 capítulos, ela conta o início dessa história. E há mais de 2000 anos, o cristianismo tem se propagado, tem crescido e tem feito com que muitos entrem pelo caminho da salvação. Versículo 8, 9, 10 e 11 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Quantos dizem amém? Amém. É simples entender isso aqui para aqueles que leem a Bíblia. Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, um lugar que dá de frente ao portão de entrada da antiga cidade, e dali ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, não só aos apóstolos, mas aos discípulos, porque Paulo diz que ali havia aproximadamente 500 discípulos na ocasião de Atos 1, do 9 ao 11. Ele está dando instruções a esses 500 discípulos. E enquanto ele está dando instruções a eles, ele diz para eles que eles vão receber uma virtude
do Espírito Santo sobre eles, e eles serão suas testemunhas, e ele dá alguns lugares para que eles alcancem com o Evangelho, começando por Jerusalém, passando na Judéia, indo até Samaria e chegando até os confins da terra. A gente encontra uma ordem de Jesus, e quando a gente lê esse texto, buscando todo o contexto dele, a gente entende que Jesus está deixando a terra, voltando para os céus após o ministério dele terreno, e ele está comissionando a igreja da sequência a este trabalho, da sequência à pregação do Evangelho até que ele volte. E uma igreja, para dar sequência à obra que Cristo começou, é uma igreja, irmãos, denominada em Atos dos Apóstolos como dos Caminhos. Não tem uma placa denominacional, mas são os seguidores de Cristo, são os pregadores, são os crentes que se converteram ao Evangelho. Agora é uma igreja pequena, porque a igreja de Atos dos Apóstolos, ela iniciou uma igreja pequena. Se você ler o capítulo 1, o versículo 15, você vai entender que só havia ali 120 crentes reunidos, aguardando a promessa que Jesus fez a eles, de revestir eles de poder. Agora é uma igreja recém-nascida, uma igreja que foi formada durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, uma igreja que foi inaugurada no Calvário com a crucificação de Jesus, e uma igreja que foi apresentada ao mundo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o poder do Espírito Santo desceu sobre os crentes ali, e representantes de 16 nações correram para o templo para ver o que estava acontecendo. Na verdade, Deus estava apresentando a igreja ao mundo, porque os representantes daquelas 16 nações voltaram para suas casas, para suas regiões, anunciando o que havia acontecido em Jerusalém. Mas também é uma igreja que foi ameaçada muitas vezes, foi uma igreja perseguida muitas vezes, e foi uma igreja que sofreu até mártir. Estevão, no capítulo 7, é o primeiro mártir do cristianismo, para que hoje nós estivéssemos aqui, pastor Reginaldo. Muitos derramaram o seu sangue, muitos foram lançados nas prisões, muitos foram colocados nos coliseus de Roma para ser devorados por feras, por animais ferozes. Muitos foram chicoteados, muitos foram apedrejados como Estevão até a morte, para que hoje nós estivéssemos aqui comemorando 62 anos da Assembleia de Deus em Bento Fernandes, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma igreja que recebeu uma promessa. Jesus prometeu a eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. É uma igreja que recebe uma promessa, e junto com a promessa ela recebe uma missão de ser testemunha dele. A igreja, ela não fala de outra coisa, irmãos, ela fala do Evangelho de Cristo. A missão dela é pregar Cristo. A missão da igreja cristã, a missão dos evangélicos é anunciar Jesus Cristo. É uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro da mensagem para a glória de Deus. Mas além de receber uma missão, ele também deu uma área de alcance a esta igreja. Ele fez uma promessa, descer o Espírito Santo sobre eles. Ele disse a eles que eles tinham uma missão a cumprir, que era testemunhar dele, e ele deu uma área de alcance a esta igreja. E ele começa em Jerusalém, Judéia, Reino do Sul, e passa para Samaria, Reino do Norte, e vai até os confins da terra, que é todos aqueles que não são judeus. Só para entenderem aqueles que não entenderam: Jerusalém, Judéia, Reino do Sul.
Jerusalém, Judeia, é o reino que ficou apenas 2,5 tribos, de onde veio Cristo, que é da tribo de Judá. O reino onde Davi foi o maior rei desse reino. Samaria, reino do norte, a outra parte de Israel que se dividiu lá com Jeroboão, após Roboão, filho de Salomão, e fez o seu reino do norte. E essas 10 tribos estão espalhadas pelo mundo, porque ela foi para o cativeiro e nunca voltou. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Ele está dizendo: preguem no reino do sul, sim, mas também preguem lá para os do reino do norte. Mas não fique só, porque aí são tudo judeu, é tudo de Israel. Vocês também precisam alcançar os confins da terra. Aí estão os gentios, porque para Deus só tinha judeus e gentios. Para Deus só tinha 2 povos. Com a formação da igreja em Cristo durante o seu ministério, aí a gente tem 3 povos na terra agora. Nós temos os judeus, que é o pacto da antiga aliança. Nós temos a igreja, que é o pacto da nova aliança, período da graça. E continuamos tendo os gentios que ainda não aceitaram a Jesus e não são judeus. Só tem esses 3 tipos de gente na terra. E a gente glorifica e exalta a Deus por isto, para a glória do Senhor. Esta igreja pequena, ela recebeu esta missão. E ela levou aproximadamente 30 anos para cumprir esta missão. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nos seus 28 capítulos, nós vamos ver uma igreja que ela entendeu que tinha pouco tempo na terra. Porque elas viram Jesus subindo aos céus, e 2 anjos que desceram do céu dizendo a eles: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar. Então eles esperavam essa volta de Jesus para qualquer momento, para qualquer instante. Então eles tinham pressa em anunciar o Evangelho. E em 30 anos eles alcançam o mundo inteiro da sua época, dividido nesses 28 capítulos, para que você entenda o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. No capítulo de número 1 até o capítulo de número 7, nós temos um período aí de 2 anos, onde a igreja evangelizou e pregou Cristo em Jerusalém. Quando a gente lê o capítulo 5 e o versículo 28, as autoridades religiosas de Jerusalém vão dizer: vocês têm enchido Jerusalém com essa vossa doutrina. Jerusalém está cheia dessa doutrina de vocês. No capítulo 5 nós já estamos partindo para o final dos 2 anos. Porque depois do capítulo 5, senhores, vai ser constituídos diáconos, e depois da constituição dos diáconos vai ser a morte de Estevão, e terminamos os 2 anos em Jerusalém. Mas em 2 anos a igreja alcança Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, são apenas 5 capítulos de Atos que compreendem um período de 13 anos, onde a igreja vai chegar em Samaria e na Judeia, onde a igreja vai entrar com o Evangelho, anunciando Cristo em Samaria. Eu acho interessante porque o início do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vai dizer para nós da perseguição que está acontecendo aos crentes em Jerusalém. Porque quem não é a favor dos crentes é contra crente. Não tem como, não mudou, é a mesma coisa. Não mudou nada. Continua as mesmas coisas. Mas o capítulo 8 diz que no versículo de número 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então eles saíram perseguidos. O texto diz para nós que só os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os crentes em geral, os discípulos, saíram dispersos, e por onde eles iam anunciando o Evangelho.
E em Samaria, a partir do versículo 5, o diácono Filipe começa a pregar o evangelho. E Filipe tem 3 pontos na sua mensagem. Ele prega sobre a palavra, ele prega sobre Cristo, e ele prega sobre o reino de Deus. E faz muitos sinais, porque enfermos são curados, pessoas oprimidas são libertas, e o nome de Deus é glorificado. E a mensagem do evangelho em Samaria traz uma grande alegria àquela cidade, porque o texto vai dizer para nós no versículo 8: e havia grande alegria naquela cidade. Louvado e agradecido é o nome de Jesus para sempre, porque evangelho não é tristeza, evangelho é alegria no Senhor. Deixa eu ver só os alegres aqui nesta noite, para a glória de Jesus. A mensagem chega em Jerusalém dizendo: Samaria de bom grado recebeu o evangelho. Aí os apóstolos se reúnem, a igreja em Jerusalém se reúne, diz Pedro, João, vão até Samaria conferir o que é que está acontecendo. Eles sobem para Samaria, e quando eles chegam em Samaria, eles oram por aqueles crentes, porque eles se maravilham com as coisas que eles estão vendo ali, e eles oram para que eles também recebam o Espírito Santo para a glória de Deus. Nesse intervalo do capítulo 8 até o capítulo 12, a Bíblia Sagrada diz, e você não esqueça, a igreja está sendo perseguida. E igreja, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Alguns entenderam, eu vou repetir. Igreja, Carlos, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce, porque ela começa a depositar sua confiança 100% em Deus. Ela dobra o joelho e clama, e é Deus dos céus quem começa a interceder por ela, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. A perseguição está ali. Tem um perseguidor terrível aqui chamado Saulo, e ele pede carta às autoridades para que saia e vá até Damasco, buscando se encontrar qualquer um desse caminho, dessa seita, homens ou mulheres, para que ele lance na prisão e até mate. Mas o texto diz que enquanto ele vai para Damasco, o evangelho chega em Damasco também. Agora eu acho interessante, Carlos, porque quem prega na entrada de Damasco não é os apóstolos nem os discípulos, é o próprio Jesus Cristo, que está no céu. Lança uma luz sobre Saulo de Tarso, que vai na seu animal de montaria, e a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra, e uma voz do céu pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, com a face no pó, responde: quem é, Senhor? E a voz responde lá de dentro dos céus: eu sou Jesus. Eu vou repetir: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti esse negócio. Aleluia! Glórias a Deus. E Saulo levanta dali cego, mas convertido. Cego, mas convertido ao cristianismo. É guiado pelos amigos até a cidade de Damasco. Fica em uma casa, em uma rua chamada Direita. E Deus manda um servo dele chamado Ananias, que está orando. Enquanto ele ora, Deus se revela para ele e faz: Ananias, levanta, entra na cidade, vai até a rua direita, procura pela casa de um tal de Simão, porque lá tem um moço que em uma visão ele viu que você ia chegar e orar por ele. Sim, senhor. Quem é? Saulo. Senhor? Saulo? A gente sabe que Saulo está perseguindo, matando o crente. O senhor quer que eu vá atrás dele? Vai lá, eu vou grifar aqui, tá certo? Eu me responsabilizo. Vai lá, eu já domei a fé.
A fera agora é crente, já me aceitou, vai lá e ora, porque ele viu que ia chegar um crente e orar por ele e ele ia recuperar a visão. Vai lá. Aí Ananias vai. Saulo é curado da cegueira e começa a pregar ousadamente o nome de Jesus Cristo em Damasco, para a glória do nome do Senhor. O texto salta para o capítulo 10, e no capítulo 10 a gente chega em Cesareia. Cesareia é uma área marítima, onde Pedro é chamado por um centurião militar, comandante de 100 soldados romano, e a Bíblia Sagrada diz que ele manda chamar porque numa visão ele viu um ser que disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado ao céu. Mas manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer o que está faltando você fazer para ser um crente. Aí ele manda chamar e Pedro vem. E quando Pedro chega na casa dele, ele reuniu toda a família. E Pedro começou a pregar sobre Jesus. O cristianismo é Cristo. E ele, abrindo a boca, começou a dizer que Deus não faz acepção de pessoas. E começa a anunciar. E antes que ele terminasse de pregar, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. No final do capítulo, versículos 47 e 48, Pedro ordena que batize todos eles em águas, porque a casa de Cornélio e toda a sua casa aceitaram a Jesus como Salvador. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Já no capítulo 11, o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 19, que Saulo, juntamente com alguns irmãos dispersos, chegaram até Antioquia da Psídia, e ali eles anunciam o Evangelho em Chipre, e em Fenícia, e Antioquia, e muitos se convertem ao Evangelho, porque havia ali alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, para a glória de Deus. A gente exalta e glorifica este Deus, porque a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 28, o Evangelho vai alcançar agora os confins da terra. Jerusalém já foi alcançada, Samaria e Judeia alcançada, e agora os confins da terra precisam ser alcançadas. E quem é esses confins da terra? O texto sagrado vai dizer para nós que Saulo, agora convertido, ele vai fazer 3 viagens missionárias, e nas suas 3 viagens missionárias, Paulo alcança o mundo da sua época com a sua equipe evangelizadora, pregando o Evangelho. No capítulo 13 e capítulo 14, a primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária, e eles chegam em uma cidade chamada Antioquia, a 3ª maior cidade do mundo na época, e anunciam Cristo. O Evangelho é aceito naquele lugar. Na sua segunda viagem missionária, capítulo de número 16 até o capítulo de número 18, ele chega em uma cidade chamada Macedônia, por uma revelação, e anunciam o Evangelho, e Cristo é aceito em Macedônia para a glória de Deus. Mas na 3ª viagem missionária de Paulo, capítulo 19 e capítulo 20, ele chega numa região chamada Ásia Menor, e encontra ali algumas cidades, e Apocalipse vai ter em particularidade 7 cidades da Ásia Menor, aonde Paulo evangelizou, começando por Éfeso e terminando em Laodiceia, anunciando o Evangelho para a glória de Deus. Aí o mundo da época, agora perseguindo Paulo, lança Paulo em uma prisão, o irmão Carlos, e dentro da prisão, Paulo prega para a guarda pretoriana e ganha soldados romanos para Cristo, em nome de Jesus. Aí nós concluímos o livro de Atos no capítulo 28,
Mas se você olhar comigo o final do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a história não termina. E por que a história não termina em Atos 28? Se é um livro histórico, eu vou ler o último versículo do capítulo 38, mas para entender você precisaria ler um pouco mais o contexto do 28. Mas o último diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia. Por gentileza, com muito carinho, diga: a história continua. Diga aí para quem está do seu lado: a história continua. Aleluia. Quem entendeu até aqui, dá glória para Jesus aí comigo, por favor. A história de Atos dos Apóstolos continua, porque a igreja, ela continuou. Paulo vai passar, mas a Bíblia vai dizer que os grandes pais da igreja vão anunciar o Evangelho, primeiro, segundo e terceiro século, e a igreja vai continuar. Vamos chegar no século 15, 16, e vai haver a grande reforma protestante, e vamos chegar no século 21, que estamos aqui pregando o Evangelho, porque a história da igreja ainda não terminou. E o que é que nós precisamos fazer para isto acontecer? Lembre-se comigo que ele fez uma promessa: eu vou descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, a capacitação espiritual para a igreja. Capacitação intelectual nos livros, na Bíblia, mas tem a capacitação espiritual, o poder do Espírito Santo sobre os crentes, que cheio do Espírito Santo não recuaram, enfrentaram as lutas e as dificuldades e fizeram o Evangelho ser pregado para a glória do nome do Senhor. Temos uma missão: testemunhar de Cristo. Se hoje à noite aqui tiver 2 testemunhas de Cristo, um já está com a mão levantada, não sei onde é que está o outro. Deixa eu ver se tem outro aí, testemunha de Cristo, hoje à noite aqui. Se tem 2, um já está com a mão levantada. Cadê o outro testemunho de Cristo aqui? Glórias ao nome do Senhor. E nós temos um alcance até os confins da terra. Aleluia. Aleluia. E qual a mensagem que nós temos que pregar? A mesma que os apóstolos pregaram, a mesma que a igreja de Atos pregou. E que mensagem foi, pregador? Atos capítulo 2, versículos 22, 23 e 24. Vai estar escrito: o ministério de Jesus no versículo 22. Nós precisamos pregar o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Nós não podemos deixar de anunciar que Jesus, ele nasceu diferente de todos os seres humanos. Aleluia. Foi o único que não precisou de um homem e de uma mulher para ele ser gerado, porque o anjo Gabriel desceu e disse em ti: aleluia, o que vai ser gerado é de Deus, e tu vai colocar o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. E o menino vai nascer, e o menino vai crescer, e quando ele completa 9 anos, 12 anos, ele chega lá no templo, Carlos. E quando ele chega lá no templo, os doutores estão perguntando a ele, e ele está respondendo aos doutores da lei. Não eram os doutores de hospital, não era cirurgião plástico, clínico, não era não, eram doutores da lei, porque toda criança judaica precisava aos 12 anos passar por essa sabatina, para poder saber se ela tinha um futuro para estudar em uma faculdade, para ela ir para os pés de um mestre, ser educado na doutrina judaica. E Jesus chega no templo,
E os doutores começam a perguntar, e tem um colega meu, pregador do evangelho, o Elton John, que ele diz assim: Jesus pegava os doutores, botava no bolso, tirava, botava no outro, tirava, e eles ficaram dizendo: quem é esse menino? Ele aprendeu essas coisas aonde? Aí a mãe de Jesus chega, Maria, 3 dias procurando, aí disseram: só falta do tempo, vamos lá. Aí quando chegou, ele disse: menino, por que fizesse isso comigo, teu pai? Ele disse: convém a mim cuidar, tratar das coisas do meu pai. Aleluia. Quem dá glória para esse Jesus aqui? Com 12 anos ele disse: cabe a mim cuidar das coisas dele, cuidar das coisas de Deus. Com 12 anos, aí a Bíblia faz um silêncio sobre ele, né, pastores? Faz um silêncio, Carlos. Esse menino desaparece. 29 anos e 6 meses. 29 anos e 6 meses está João Batista lá no Rio Jordão, batizando todos aqueles que vinham a ele. Ele batizava eles. De repente João para e faz: parem tudo agora. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Aí olharam para João e disseram: por que, João? Ele disse: está no meio de nós. Quando Jesus chega, meu filho, toda a atenção é para ele. Por isso que o evangelho é cristocêntrico. Evangelho é cristocêntrico. Todos os olhos têm que olhar para ele, porque fora de Jesus não há salvação. Não adianta procurar no outro canto, não tem. Jesus é tão extraordinário que a contagem do mundo se divide nele. Quem estuda história sabe disso. Todas as datas antes de Jesus nascer, como é que é dita? Antes de quem? De quem? Tem muita gente para pouca voz. Toda data antes do nascimento dele, como é que a gente diz? Antes de? E toda data depois dele? Então ele é centro. Até na contagem do tempo dos homens ele é o centro. É antes dele e depois dele. É antes dele e depois dele. Aí João disse: para tudo, porque está entre nós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou me revelou que é ele. Aí Jesus desceu lá da ribanceira do Jordão, viu, pastor Marcos? Entrou na água, disse: João, me batiza. Aí João disse: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti, tu vem a mim. Ele faz: João, faz para que se cumpra as escrituras. Faz para que tudo que está escrito se cumpra. Aí João desce Jesus na água. Estou em Lucas capítulo 3, versículo 21, 22, 23. Aí João desce Jesus nas águas. Aí traz ele de volta. Aí quando traz ele de volta, aí ele vai saindo da água. Aí do céu desce uma pomba. O Espírito Santo em forma de uma pomba e fica sobre a cabeça dele. Todos olhando para aquela pombinha lá. Aí uma voz sai lá de dentro dos céus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está apresentando Jesus ao mundo, dizendo: este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu filho. Aleluia. Aí Jesus começa a pregar. E é interessante que os apóstolos vão dizer no versículo 38, no capítulo 10, versículo 38, e quando eu digo apóstolos é porque é Pedro que está pregando na casa de Cornélio.
E Pedro vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aonde Jesus passava, ele curava. Aonde Jesus passava, libertava demônios. Aonde Jesus passava, ele salvava. Um deles foi passando em Jericó. Aí tinha um cego à margem do caminho. Aí ele ouviu muita gente caminhando e disse: que multidão é essa que vem aí? Aí alguém disse assim: é Jesus de Nazaré que está vindo aí. Aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém entendeu nada, mas Jesus entendeu. Quando ele gritou: Jesus, é nome próprio, filho de Davi, ele disse: opa, tem alguém que conhece meu ofício. Tem alguém que sabe que eu sou descendente de Davi. Tem alguém que sabe que eu sou aquele que vai sentar no trono. O trono não vai ficar vazio. Aí o texto diz que ele parou. Porque o terceiro grito, a terceira parte do grito foi: tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: tem alguém precisando de mim. Vou parar e vou esperar. Mas alguém chegou para o cego, Marcos, e disse assim: cala a boca, não vai te escutar não. Tem gente demais lá com ele, ele vai te escutar não. Jesus escuta todos os clamores. No meio de nós aqui, ele escuta o teu clamor. Quando ele escutou, ele disse: traz ele aqui. Aí alguém correu lá e disse: ei, tem bom ânimo, rapaz, o mestre está te chamando. O cego só fez dar um pulo, jogou a capa fora. Se essa capa de maldição mais nunca. Essa capa tem um segredozinho. Aí ele jogou fora e disse: essa capa não dá certo mais, porque ele está me chamando. Mas Jesus não fez nada ainda com ele, mas ele já jogou a maldição fora. E aquela capa era símbolo de maldição. Era uma autorização para mendigar, pedir esmola. Porque no Império Romano ninguém podia pedir esmola se não fosse autorizado pelo governo. E ele estava autorizado, ele disse: essa humilhação nunca mais. E Jesus chegou para ele e disse: o que tu quer que eu faça? Aleluia. Eu quero ver. Aleluia. Então veja. Quer ver? Veja. Aleluia. Jesus chega, capítulo 5 de Marcos, do templo. Aí tem uma multidão de gente ao redor do tanque. Aí Jesus olha, vê um paralítico lá. Tanta gente lá enferma, ele vê um paralítico. Aí chega perto do paralítico. O homem fazia 38 anos que estava paralítico. Aí Jesus chegou para ele e disse: quer ser curado? Aleluia. Aí ele olhou assim: sabe aquele povo que não sabe o que é da vida? Tem ninguém que me lance nas águas quando a água é mexida e movimentada, porque tinha uma tradição lá que quando a água era movimentada, um anjo descia, né? Movimentava as águas e o primeiro que descesse era curado de qualquer mal. Ele nunca chegava, porque ele disse: eu não tenho ninguém para me botar lá. Quando eu vou, já foi outro. Tomou muito banho em vão, foi? Mas aí Jesus disse: quer ser curado? Ele podia dizer: quero, como o cego disse: quero ver de novo. Eu não tenho ninguém. Aí Jesus disse: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aí ele levantou, botou a cama nas costas e foi embora para casa. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Capítulo 11 de João. A Bíblia diz que ele chegou numa aldeia chamada Betânia e tinha duas irmãs chorando porque o irmão havia morrido e estava sepultado fazia 4 dias. Aí Jesus chegou e disse: colocaram aonde? Aí a irmã dele, Maria, disse: vem ver. Aí ele foi. Aí quando ele chegou de frente aonde tinham colocado o corpo de Lázaro, ele parou e disse:
tirem a pedra. Aí a irmã dele olhou e disse: Senhor, cheira mal. Aí Jesus falou bem baixinho para ela assim: se tu crer, eu disse a tu, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Eu não sei se tu tem fé para dizer para duas pessoas: se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Se tu tem fé para dizer a duas pessoas aí: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí Jesus falou bem baixinho para ela: não te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ela disse: tirem a pedra, tirem. Aí tiraram a pedra. Aí Jesus olhou lá para dentro. Aí a Bíblia diz que ele olhou para lá e levantou os olhos aos céus e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas é por causa deles. Não é por causa de nós dois não, porque nós dois nós andamos no mesmo caminho. Eu e o Senhor somos um só. Ele não disse a Filipe, não foi? Filipe chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Ele disse: Filipe, há quanto tempo eu com vocês? E tu pede para ver o Pai, não sabes tu, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, porque eu e ele somos um só. Aí ele está orando dizendo: Pai, eu sei que o Senhor sempre me escuta, porque as obras que eu faço foi o Senhor que mandou eu fazer. As palavras que eu falo foi o Senhor que mandou eu falar. Então a gente está sempre em sintonia. Mas por causa deles, você que não é crente, que está aqui hoje à noite, é por causa de você. É por causa de você. Aí ele disse: por causa deles. Aí olhou de volta para o túmulo. Aí disse só assim: Lázaro, vem para fora. Um dia eu ouvi um pregador dizendo assim, ele não disse assim: vem para fora, porque podia sair todos os defuntos que estavam lá dentro. Mas ele citou: é Lázaro que eu quero que venha. Lázaro, vem para fora. Aí lá vem um homem todo enrolado, que o judeu sabe que estava todo enrolado, que não é mão, né? Todo enrolado, ficava todo enrolado, estava morto agora há pouco, agora está de pé e andando todo amarrado. Aí quando chegou na fora, aí ele olhou e disse: desata ele e deixa ele ir. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Ah, pregador, e por que o Senhor falou da cura do cego? Por que falou da cura do aleijado e da ressurreição do morto? Jesus estava dizendo assim: a primeira mensagem de Jesus na terra, Mateus capítulo 3: é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. No reino dos céus não tem cego. Entendeu? Deu aleluia. No reino do céu não tem paralítico. No reino do céu não tem mortos. Todas as curas que Jesus fazia aqui na terra, ele estava mostrando como vai ser lá. No céu não vai ter cego, meu filho. Pode até o cego ir para lá, mas quando chegar lá fica vendo. Pode até entrar um paralítico, mas quando chegar lá é curado. Não fica paralítico. Pode até estar morto aí e sepultado no cemitério da cidade, mas quando Jesus voltar, ressuscita e vai para lá vivo. Ele estava dando exemplo do que é o reino. Isso é o ministério de Jesus. Aleluia. Aí Pedro vai dizer que ele fez tudo isso, mas os homens o condenaram à morte. No mesmo texto, Pedro diz que eles penduraram ele no madeiro. Eu acho interessante, Carlos, que Jesus passou por um julgamento meio atrapalhado. E Jesus foi condenado num negócio meio de noite, nas escondidas lá, sei lá como foi. Amanheceu já pronto para ser crucificado. Passou a noite no julgamento e nem podia ter julgamento à noite. Mas julgaram. Arrumaram 2 testemunhas falsas lá. Entregaram ele amanheceu já com a coroa de espinho na cabeça, despido e levando o madeiro sobre as costas, até o monte chamado Caveira. E ali crucificaram e deixaram pendurado naquela cruz.
9 horas da manhã ele já estava crucificado. Ao meio-dia, ele grita para os céus dizendo: está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meio-dia, o sol escureceu, a terra tremeu, sepulcros de muitos se abriram e ressuscitaram. E um centurião olhou e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Tiraram do madeiro crucificação, essa é a mensagem do Evangelho, ministério e morte. Aí tiraram do madeiro e sepultaram, irmão Carlos. As hostes do diabo começaram a comemorar: vencemos. Sério que ele era o Cristo? Igual os outros a gente matou também. Eles já tinham matado muitos, né, irmão? Já tinham matado muitos cristãos, né? Dizendo que era o Cristo. Tinham matado muitos. João Batista já tinha perdido até a cabeça, degolado. E outros. Aí o diabo comemorando: vencemos, matamos mais um. Só que no domingo de madrugada, umas mulheres crentes, sério, vamos lá no sepulcro, né, embalsamar o corpo. Aí elas iam. Preocupação delas: quem vai remover a pedra? Se eu tivesse lá, eu teria dito: vocês estão esquecidos de João 11, tinha uma pedra lá, tira a pedra aí. Pô, tirou. Foi. Aí elas iam preocupadas. Quando elas chegaram, a pedra já não estava mais no lugar. Aleluia. O anjo já tinha removido a pedra. E o anjo sentou em cima da pedra e ficou esperando. Quando elas chegaram, eles estão procurando quem? Jesus? O que foi morto? Está aqui não. Está aqui não. Já voltou à vida. Está aqui não. Vão para os apóstolos dele e diga a ele que ele está indo para Jerusalém, quer ver ele lá em Jerusalém. Ele já ressuscitou. Não estava escrito que era só 3 dias. Já passou os 3 dias. Aí dois discípulos iam lá para Emaús, caminhando, cabisbaixo, conversando. 11 quilômetros de distância. Jerusalém e Emaús, 11 quilômetros. E os dois conversando de tarde. Aí Jesus chegou e se colocou no meio deles dois. O que é que vocês estão conversando? Aí eles disseram: porventura és tu único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Mataram o nosso Jesus, aquele que a gente pensava que era a esperança de Israel. Mataram ele e sepultaram. Bem verdade é que tem uma mulher aí que disse que ele ressuscitou. Aí Jesus disse: honestos, não estava escrito. Aí Jesus começou a pregar. Jesus pregava, eu vou já terminar, mas Jesus pregou 11 quilômetros. 11 quilômetros, andando e pregando. Eu vou já terminar, eu não passo de meia-noite não. 11 quilômetros pregando, anunciando. O texto vai dizer em Lucas capítulo 24, versículo 47, acerca de tudo que falava dele nas escrituras. De tudo. Quando fala escritura ali, está falando do Antigo Testamento. Não é Novo Testamento, porque na época não tinha Novo Testamento. Era do Antigo Testamento, lei de Moisés, livros históricos e livros proféticos e poéticos. Ele estava falando das 3 partes do Antigo Testamento: Torá, Escrituras e Profetas. Ele estava, tudo o que falava acerca dele no Antigo Testamento, ele pregou. Quando eles chegam em Emaús, eles entram e Jesus faz que vai passar. Aí eles ficam com a gente. Aí Jesus já entrou. Quando Jesus entrou, chegou lá, eles sentaram à mesa, deram água, com certeza, para Jesus lavar as mãos, que é de rotina de judeu. Judeu sabe ser hospitaleiro. Você chegar na casa de um judeu, ele vai dar água para você lavar as mãos e os pés.
E quando senta à mesa, o judeu, por respeito, ele pede para que o visitante ore pelo pão. E eles, quem é o visitante deles? Aquele homem que eles sabia que era Jesus. Aí diz: nos dê a honra, ore pelo pão. Aí Jesus pegou o pão. O crente entende logo isso. Glória a Deus. Quando ele levantou o pão para o céu, Aí abriu os olhos deles. Aí um olhou para o outro e disse: é o mestre. É o mestre. Aleluia. Quando eu prego sobre isso, eu gosto de dizer: eles cometeram uma falhazinha, rapaz. Foram olhar um para o outro em vez de olhar para Jesus. Olhou um para o outro e disse: é o mestre. Quando quiseram olhar, Jesus já tinha ido. Aí eles se levantaram e disseram: a gente tem que voltar para Jerusalém agora. Mas está de noite, mas não tem problema. Vamos avisar que ele ressuscitou. Deixa eu ver quem crê que ele ressuscitou aqui. Deixa eu ver quem crê que ele ressuscitou aqui. Deixa só eu ver quem ressuscitou, ouvindo o teu glória para aquele que ressuscitou. Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus Cristo nasceu, viveu, operou maravilhas, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele ressuscitou, porque eu sinto ele hoje à noite aqui. Mas escuta só, eu caminho para terminar. A última parte de uma mensagem evangélica. Senhores pastores, não podemos tirar Cristo das nossas mensagens. Negócio de alta ajuda, de prosperidade, deixa para quem quer. Nós prega evangelho, nós prega Cristo e este crucificado. Esta é a nossa mensagem, porque a gente sabe que ele abençoa. Quem testemunha aqui que Jesus abençoa? Quem testemunha aí? Eu desafio você aí agora. Lembra antes de você aceitar Jesus, como era? Lembra agora, depois que aceitou Jesus? Está melhor ou não está? Está melhor, está melhor, está melhor, está melhor, está melhor, está melhor. Aleluia. Aleluia. Mas vocês lembram que enquanto ele subia para os céus, Atos, capítulo 1, versículo 8 ao 11, foi onde eu li. Enquanto ele subia para os céus, 500 discípulos ficaram assim, olhando. Aí ele passou das nuvens. Só que enquanto Jesus foi subindo, irmãos, Deus lá no céu disse: preciso de 2 anjos aqui. Eu, cara, lá no céu, quando Jesus começou a subir para o céu, aí Deus lá no trono disse: preciso de 2 anjos. Aí 2 já se apresentou: pronto, Senhor, desçam lá na terra. Estão vendo aquele grupo de pessoas lá no Monte das Oliveiras? Estamos, Senhor. É para dizer o que lá? Desçam lá. Que anjo é mensageiro, né, irmãos? Está a serviço. aleluia. Aí é para dizer o quê? Desçam lá e vocês vão entregar essa mensagem para eles. Aí eles desceram. Se colocaram no meio dos 500, eles nem perceberam. Aleluia. Aí quando Jesus passou das nuvens, segura aí para não se assustar. Quando passou das nuvens, o anjo fez: varões galileus. Você imagina todo mundo olhando para o céu, Jesus passando das nuvens, tudo entretido lá com a subida de Jesus. Aí a minha voz de homem já assustou alguém. Imagina de um anjo: varões galileus, por que vocês estão olhando assim para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir para os céus, um dia ele vai voltar. Aí Paulo, que é crente agora, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus e com voz de arcanjo, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. E depois nós. Eu acho bonito que Paulo se inclui no negócio. Ele esperava Jesus para aquele tempo. Já faz 2000 anos. E Paulo já esperava lá. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num fechar e abrir de olhos. Eu fiquei pensando nesse negócio, que tem um povo que diz bem assim. Você deve conhecer alguém que diz, não tem problema. Ele sabe que tem que ser crente, mas não quer deixar o mundo, quer deixar o pecado. Eu não vou citar pecado aqui não. Não quer deixar o pecado, não quer deixar o mundo. Aí diz, não, eu sei que tem que ser crente. Mas não dá. Mas quando vir um arrebatamento, a gente fala sobre arrebatamento, aí ele vem assim, se preocupe não, quando chegar o arrebatamento, eu pego na perna de um e subo junto. Alerta essa pessoa que está do teu lado, pro céu não tem carona não. Diz aí para quem está do teu lado aí, pro céu não tem carona não. Pro céu não tem carona, meu filho, é de um em um. É individual. Salvação é individual. O pai não salva filho, o filho não salva pai, esposa não salva esposa, esposo não salva esposa. A gente até ora e até santifica, né? Está escrito em Coríntios, a esposa santa santifica o esposo santo santifica a esposa, mas salvação não, salvação é individual. E eu não era crente não, rapaz. Aí me disseram esse negócio. Eu com 20 anos, com medo de ir para o inferno, morrer e ir para o inferno, filho de crente, casado com crente, e eu com medo de ir para o inferno, cara. Aí disseram que era 7, fechar e abrir de olho. Fechar e abrir de olho. Eu fiquei olhando, eu estava um dia de serviço, aí peguei um cronômetro, Mendonça. Se eu vou ver quanto é que dá, porque disseram que é 7 milésimos de segundo piscar de um olho. A pessoa piscar é 7 milésimos de segundos. Aí eu peguei um cronômetro e disse, eu vou ver se dá tempo eu cronometrar o arrebatamento da igreja. Aí fiquei com o cronômetro. O máximo que eu consegui foi 14 milésimos de segundo. Eu tinha ficado por 7 milésimos. Jesus tinha vindo levado a igreja, eu tinha ficado por 7 milésimos. Sabe o que foi que eu fiz? Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero entregar a minha vida para Jesus também, porque eu quero ir para os céus. E hoje eu prego que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para morar nos céus. A igreja continua com a missão de pregar e anunciar o evangelho de salvação. Você jovem, senhores obreiros, a missão agora é nossa, a missão agora é minha e sua, e nós precisamos continuar. Se 120 crentes alcançaram Jerusalém, se 8.120 crentes alcançaram Samaria, Judeia e confins da terra. Que é isso, pregador? Onde é que tu arrumasse isso? É porque na primeira pregação do Evangelho 3.000 almas aceitou Jesus. Estão esquecidos, é? Dia de Pentecostes, Pedro pregou e 3.000 almas aceitou Jesus. Aí eu não sei porquê, acho que duvidaram. Ele disse, vou fazer uma segunda pregação. Aí ele prega do capítulo 4, aceita 5.000. Aí 5.000 com 3 dá 8.000, com 120 que estava lá, 8.120. Porque até o 7 é Jerusalém, do 8 é que começa Samaria. Então 8.120 crentes invadiram Judeia e Samaria e chegaram até os confins da terra. E quando eu leio o capítulo 17 de Atos, versículo 6, aqueles homens vão dizer, aqueles que alvoroçam o mundo chegaram até aqui. E eu vou dizer com todas as letras, os crentes chegaram em Bento Fernandes e anunciam que só Jesus Cristo salva. Só os crentes que anunciam isso, fica de pé comigo, por favor. Só os crentes que alvoroçam Bento Fernandes. Semana eu dizia lá em Campo Redondo, irmão, nós somos 300 e poucos crentes aqui na Assembleia de Deus. A cidade tem 12.000 habitantes, vamos alvoroçar esse povo.
Vamos alvoroçar essa cidade aqui em nome de Jesus. Campanha o ano da colheita, agora vamos com 100 decisões, 98. 98, vamos alvoroçar aqui essa cidade. Se 120 alvoroçou Jerusalém, imagine nós aqui 300 e pouco. Vamos alvoroçar. Eu não sei qual é a população de Bento Fernando, é a população de vocês aqui. Também não sei o número de crentes, mas tem, olha como tem. Vamos alvoroçar essa cidade. Vamos pregar para as autoridades políticas, porque eles precisam de salvação também. Enquanto estiver aqui, vão ser prefeito, vão ser vereador, presidente de câmara, vão ser, chega até deputado, chega onde quiser, mas tem que ser com salvação, porque só vai para o céu quem aceitar Jesus. Tem que pregar para os militares, policiais militares, tem que pregar para eles, os militares, para eles crerem também no evangelho. Agora há pouco passou uma viatura ali, prega para ele. Quando tiver uma viatura parada, chega lá e entrega uma literatura. Você precisa de salvação também. E a maioria deles vai dizer para você que já é crente, porque uma boa parte de militares já são crentes para a glória de Deus. Porque eis um homem que passou 2 anos dentro de um quartel fazendo culto todas as quarta-feiras e ganhando almas para Jesus. Ia para lá evangelizar os militares e ganhar almas para Jesus. Vá nos correios e pregue para o funcionário do correio, dizendo que Jesus quer salvar ele. Entre nos supermercados dizendo que Jesus quer salvar vocês. O caixa, o repositor de mercadoria, entre falando que Jesus quer salvar. Entre nas escolas pregando que Jesus quer salvar. Nós temos que anunciar, porque está faltando pouco tempo para esta igreja ir embora para os céus. Quem está esperando a volta de Jesus? Quem está esperando a volta de Jesus? Mendonça está aqui do meu lado e a cantora vai cantar aquele hino que ele canta. É o primeiro hino que ela cantou, Mendonça. Vamos fazer, cadê os músicos? Cadê você? Isso. Vamos lá, família do louvor. Vamos lá. Obrigado. Primeiro do arrebatamento, né? Não faz notícia, que é o primeiro hino. Aleluia, Deus. Eita, é esse mesmo aí. Você que chegou hoje à noite aqui que não é crente ou está afastado do evangelho, eu não vou te convidar para aceitar Jesus agora não. E não vou te convidar para voltar para Jesus agora não. Eu quero que você medite com toda essa igreja cantando com a cantora Damares, aí e a banda. Eles cantando, eu quero que toda a igreja cante. Você vai ouvir essa mensagem falando ao teu coração. Você que já foi crente e está afastado do evangelho. Você que deixou de caminhar para a igreja. Você que nunca aceitou o evangelho. Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Vamos lá, Damares, com toda a igreja. Para ficar bem bonito, levanta a mão assim para o céu comigo. Levanta bem bonito a mão assim para o céu e canta com a mão levantada para os céus. Jesus pode voltar agora. Em breve vai sair uma notícia. Afastado do evangelho precisa ouvir. Era um povo não crente precisa ouvir. que Senhor prefeito, escuta essa mensagem. Senhor
Muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão mais nos encontrar. Onde está aquele povo barulhento? E onde está quem não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: Do jeito que a gente ensaiou, continua mais baixinho, do jeito que a gente ensaiou, baixinho, bem baixinho, do jeito que a gente ensaiou. Vem sair com a igreja também, a igreja com a mão levantada para o céu assim. Levanta a mão para o céu que os outros vai trabalhar para Jesus mais agora. Eu vou ficar bem pertinho do pastor Mendonça, viu? Ajuda aí, pega na mão que ele está do lado, do seu lado, segura assim, lá em cima e diz: quer ir para o céu, me acompanha. Quer ir para o céu, me acompanha. Agora pega na mão de quem está do teu lado aí. Tu pode estar pegando na mão do afastado do evangelho. Pergunta para ele: quer ir para o céu, me acompanha. Tu pode estar pegando na mão de um descrente aí e perguntando para ele: quer ir para o céu, me acompanha. Vai a banda baixinho, porque eu convido a pessoa para aceitar Jesus. Tem alguém afastado que quer voltar para Jesus hoje à noite? É você quem vai trazer ele para cá, irmão. É você, por isso que eu pedi para você pegar na mão. Porque você sabe quem está aí do teu lado que não é crente. Você sabe quem está afastado. Então você pega na mão dele e diz: quer ir para o céu? Vem comigo. Quer ir para o céu? Vem comigo. Porque eu estou indo para os céus. Quer ir para os céus? Vem comigo. Convida quem está do teu lado aí, traz ele para aceitar Jesus. Entra, banda. com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi morar em Sião. E onde está aquele povo barulhento? Onde é que eles estão? Onde está quem não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Tem algum aí afastado do evangelho que quer voltar agora? Quer aceitar Jesus agora como teu salvador? Agora os crentes baixam a mão. Continua em pé. Tem alguém que não é crente e quer? Lá vem a primeira pessoa ali. Deve estar se reconciliando, que já vem com a Bíblia na mão. Quem já levanta a mão para o céu e da glória? É uma vida para Jesus. Quem levanta a mão para os céus e da glória deve estar voltando para Jesus. Está vindo com a Bíblia já. Está voltando, meu filho. Está voltando para o evangelho. Está aceitando. Primeira vez aceitando. Oh, aí eu dou mais glória ainda. A banda fica baixinho aí, mas não para não, que eu vou chamar vocês de novo. A gente ensaiou. Tem mais alguém aí que está afastado e quer voltar agora? Mais alguém aí que não é crente? Os vereadores que estão aqui já são crentes, já são crentes. Os vereadores, todos dois já é crente. A esposa do outro também já é crente. Pronto, tudo crente. Tudo crente. Mas o prefeito é crente. Ah, pastor, se eu for ser crente, eu perco o voto. Aí é que ganha voto. Não, porque aí os outros vão dizer: agora é crente, pode ser prefeito. Não, que conversa é essa? Agora é com a bênção de Deus e a salvação. Porque alguns políticos não querem aceitar Jesus por causa disso, irmão. Cada político. Mas o céu é mais importante. E Deus quer abençoar mais ainda a vida do Senhor e da sua esposa, viu? A esposa já é crente. Deus quer salvar vocês. Deus quer salvar vocês. Deus quer salvar vocês. E no meio do povo aqui tem alguém descrente aí? Você já olhou se tem alguém? Alguém afastado? Você já chegou para aceitar Jesus? Levanta a mão assim, quem quer aceitar Jesus aí. Tem mais alguém para aceitar Jesus? Tem uma pessoa lá atrás levantando a mão. É um garoto, né? Eu tenho uma visão boa. Eu vejo até Mossoró. Desde que eu vá dentro do carro viajando para lá, eu vejo.
Vem uma pessoa entrando aqui sozinho no corredor daqui. Pode trazer, quer aceitar Jesus, traga. Olha pra cá. É da família de algum crente? Já foi crente, está voltando, alguma coisa, quem conhece? Fica aqui, varão, com ele. Isso. Ele não está sóbrio, é visível. E alguém pode olhar, mas aí, pastor Mendonça, eu estava pregando lá dentro do irmão. Me convidaram para pregar no evento, eu fui, um culto. Aí eu cheguei lá, o pastor e a família dele só. Dentro do irmão. Aí me deram a oportunidade, eu disse, meu Deus, aí comecei a pregar. Quando terminei de pregar, Jesus disse, faz um apelo. Eu disse, para quê? Faz um apelo. Ei, tu quer aceitar Jesus? Aí eu fico.